Ei, gente, boa noite. Muita paz e alegria. Muito bom ter vocês aqui conosco, iniciando mais esse projeto que é o estudo das virtudes e os vícios, um estudo temático da obra O Livro dos Espíritos. O estudo anterior foi o estudo das 10 leis morais de O Livro dos Espíritos. E agora nós vamos tratar basicamente esse item que está no livro terceiro, capítulo 12 de O Livro dos Espíritos, dentro da perfeição moral, e as questões que nós iremos estudar são questões de número de 893 até 906. Então, a primeira coisa é a gente entender qual que é a importância de se estudar as virtudes e os vícios. O que que nós vamos aprender e quais são os benefícios, quais serão os benefícios da nossa reflexão. Então, a primeira coisa, quando a gente fala sobre os vícios, comumente se tem uma forma um tanto quanto apressada de pensar no vício no consumo de algumas substâncias ilícitas, o alcoolismo, o uso de substâncias químicas, né? As compulsões. Mas a gente tem que perceber que o sentido que o professor Allan Kardec, que os espíritos superiores dão em si à palavra vício é num sentido muito mais amplo que trata sobre os vícios morais, ou seja, é algo que nos toca diretamente, sem nenhuma distinção. Basta que nós tenhamos um mínimo de autoconhecimento para saber que o tema é um tema interessante para nós. Então, refletir sobre o vício ou os vícios é buscar identificar as causas, para que a gente possa uma vez que identificar as causas, a gente perceber como que nós vamos lidar para combater e prevenir o próprio vício. Quando a gente explora dentro de uma perspectiva espiritual a questão dos vícios, nós vamos encontrar que essencialmente os vícios estão ligados diretamente à dor ou à ignorância. E aí, dentro desse sentido, a gente sai daquela condição de julgamento e condenação para uma condição que é da compaixão. Então, estudar sobre os vícios é algo muito importante para nós e muito benéfico porque nos humaniza. Estudar sobre os vícios nos humaniza, porque a gente percebe que todos nós possuímos as nossas questões a serem trabalhadas. Daí Jesus estabelecer como primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu preciso me reconhecer mendiga de espírito, pobre de virtude, para que eu possa buscar o que me falta. E partindo daí, eu preciso basicamente compreender as raízes dos vícios e também compreender as virtudes, denominar, estudar cada uma delas, para que a gente possa caminhar para o alvo, para o objetivo a ser alcançado. Tem uma frase de Sêneca que eu gosto muito, o filósofo estoico, que ele diz assim: nenhum vento lhe é favorável, né? Nenhum vento é favorável ao homem se ele não sabe a que porto se dirige. Se eu não sei para onde eu vou, que algum vento possa me ser favorável. É nesse sentido que eu preciso conhecer os vícios para preveni-los ou para combatê-los, mas eu preciso, em contrapartida, conhecer também as virtudes, almejar as virtudes,
para que eu possa desenvolver um caminho de desenvolvimento, de aquisição das virtudes e dos valores do espírito. Então, é muito interessante a gente reconhecer quando a gente explora o tema vício, você vai explorando e você vai percebendo que a raiz de muitos deles estão ligados ao vazio existencial, à dor moral. O que é a dor moral vazia e existencial? É essa condição de mendigos do espírito. Ligados a isso, quando a gente para refletir sobre a solidão, por exemplo, o que é a solidão? A solidão é a ausência de pessoas. Desculpa, a gente vai perceber que não. Que a solidão, ela tem como raiz a ausência de si mesmo e não a ausência do outro. É muito mais provável que nós encontremos pessoas em meio a uma sociedade movimentada, turbulenta, uma pessoa em profunda solidão no meio de uma cidade, do que no interior. Então, não é a ausência de pessoas que, que gera a solidão em si, porque a solidão não é a ausência do outro, a solidão é a ausência de si mesmo, está muito ligado a esse vazio existencial. E tem também, para além da dor moral, do vazio existencial, a fuga da realidade, a busca por prazer, pela sensação do prazer, para anestesiar a dor, que são dois elementos de extremo, né? Que o ser humano ele fica nesse processo que é a busca pelo prazer para ficar livre da dor. Então, uma vez que a gente consegue perceber essas causas, o que que a gente pode fazer? A gente pode, assim como os espíritos superiores nos propõem, a gente pode investir na educação moral do ser. Porque uma vez que a gente investe na educação moral, no autoconhecimento, na valorização da vida, na prevenção dos vícios que são destrutivos, não só ao ser em si, as relações, mas como a sociedade como um todo, mas a gente também começa a investir num processo que é de construção de novos hábitos, melhorando as nossas relações, melhorando o nosso hoje, que vai impactar no amanhã, que vai naturalmente repercutir nas futuras gerações. Então, um estudo como esse, ele é excelente por causa disso, porque ele mexe com a nossa própria intimidade. Mas ele também muda as nossas relações e, naturalmente, ele muda o entorno de nós. Então, se o estudo, a reflexão dos vícios faz com que a gente tenha uma noção das causas, das raízes, os motivos para trabalhar com o combate e a prevenção dos vícios, no caso das virtudes, é muito interessante porque é o alvo a ser alcançado. Como dizia o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo. Como diria e diz o espírito André Luiz na obra Agenda Cristã, não se esqueça de que Deus é o tema central dos nossos destinos. Como diz Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Isso aqui é amor, para que onde eu estiver, que vós estejais também. E aí ele promete o Consolador. Essa narrativa de João, de um evangelho espiritual e profundo, que fala para a gente e apresenta para a gente as características de um Cristo, porta-voz divino, que revela sua mensagem num alto nível de sofisticação crística e de uma expressão
belíssima de misericórdia para conosco. E aí vem os espíritos superiores e fala uma coisa tão bonita na primeira questão, porque o professor Allan Kardec, ele quis saber qual era a mais meritória de todas as virtudes, que é a questão de número 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E aí os espíritos superiores vão dizer que todas as virtudes têm o seu mérito próprio, porque cada virtude é uma conquista, não é? A virtude é um processo de um investimento sutil, gradativo, de maturidade do ser, que está muito ligado à renúncia. Porque conquistar é renunciar, é o paradoxo do evangelho. Ganhar é perder, conquistar é renunciar. Então, eles dizem que toda virtude tem o seu mérito próprio, porque indica um progresso na senda do bem. Todas elas. Mas eles dizem uma coisa muito interessante. Eles dizem que há sempre virtude quando há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, o que é o oposto do vício. Sempre que eu resisto a uma postura viciosa moralmente, e por que é vício? Porque saiu do hábito e já virou uma compulsão, já virou algo que impera sobre nós, que nos escraviza. Na segunda aula em diante, a gente vai adentrar um pouco mais sobre essas questões. Hoje nós faremos um panorama para entender como que será a nossa abordagem e a nossa reflexão. Mas veja bem, quando os espíritos dizem isso para a gente, isso é muito importante, porque existem pessoas que pensam que a virtude, que ser bom, que ser caridoso, está muito ligada a você pegar algo e dar para alguém, fazer algo. Mas os espíritos superiores trazem para a gente uma visão muito madura da vida, uma visão muito madura a respeito da virtude. Sempre que você resiste de forma voluntária ao arrastamento do mal, aí está a virtude. Por isso que eu disse que a virtude ela está ligada à renúncia. A virtude não está só quando você tem um bom proceder, né? É o bem proceder, é quando você manifesta, quando você age em sintonia com a mensagem crística. Virtude não é só, não está só no bem proceder. A virtude também está em algo que você não fez. E nesse caso, algo que você resistiu, algo que você renunciou, algo que você abriu mão. E aí eles complementam a mensagem dizendo: a sublimidade da virtude, porém, ou seja, agora que eles vão responder o que o professor Allan Kardec de fato perguntou, que seria qual é a mais meritória de todas as virtudes. De início, ele explica o que é virtude. E depois ele vai explicar qual que é a mais meritória. E segundo o Espírito de Verdade, a mais meritória de todas as virtudes está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem uma segunda intenção, sem o interesse. Ou seja, é o sacrifício do interesse pessoal, aquela coisa que a gente pode denominar como três letrinhas: meu, ou eu, né? Eu e meu. É o sacrifício do eu pelo bem do próximo, pelo ele, pelo ela. E aí eles falam assim: a mais meritória de todas as virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade.
Então, o que que é caridade? Caridade é você pegar um marmitex e dar para uma pessoa, um almoço. Caridade é o sentimento com que você dá o almoço. A caridade está no bem, naquele almoço que é doado de uma forma modesta, humilde, pensando de fato no outro, de auxiliar o outro, sem nenhum interesse pessoal. Não tem a marmita em troca de nosso lar, a marmita em troca de não ir para o umbral, a marmita não tem nada ou em troca. É a caridade pela caridade. Não é, eu preciso fazer caridade para eu ser uma pessoa do bem, é a caridade pelo caridade. Não tem o eu, o foco é o bem do outro. Nem tudo é sobre nós. E o problema é que a gente pensa que tudo é sobre nós. E está aí um vício, que é a questão de pensar que tudo é sobre nós. É o eu, o eu, o eu. Existem pessoas que não conseguem deixar de pensar em si momento nenhum. É na tarefa, é o grupo, é a equipe, são as pessoas. Não tem o pensar no eu, tem que ter o pensar no nós. É o pensar no todo. Mas a pessoa está sempre pensando em si. O que eles vão dizer para a gente que caridade é o oposto disso. A caridade é a renúncia. E é a renúncia do interesse pessoal. Daí a importância do tema, porque a gente pode perceber em determinado momento que talvez a gente até agora não tenha exercido a caridade conforme bem nos ensina o Espírito de verdade. Por isso que nós precisamos estudar a doutrina espírita na íntegra, na fonte, nas palestras públicas, pegar as questões, uma questão, ler aquela questão sem pressa, explicar, comentar, dar exemplo, sem aquele pensamento, aquela pressa quantitativa, mas pensar na qualidade do entendimento. A qualidade que é o mais importante. Então, isso é só para a gente perceber que o estudo do Livro dos Espíritos, mais precisamente o estudo das virtudes, dos vícios, da perfeição moral, do homem de bem, dos caracteres do homem de bem, né? Dá para a gente um campo de profundas reflexões, mas também de um investimento que ele talvez seja um dos investimentos mais importantes da nossa caminhada, que nós estamos lidando com um conteúdo que é praticamente a universidade da alma. A gente já não está no prezinho mais. Algumas pessoas podem se deparar com uma informação dessa, né? Olha, não é caridade quando você está pensando, nossa, claro, não é caridade quando você está pensando que Deus vai gostar de você porque você fez a caridade. Isso não é caridade. Pode muita gente ficar um tanto quanto decepcionado, porque aprendeu assim. Mas quando nós vamos lidar com a doutrina espírita, o que a gente vai compreender é que a doutrina, ela é desconstrutivista. Ela desconstrói várias ideias, percepções, entendimentos errôneos de vícios de interpretação, de entendimento do passado, para dar para a gente uma nova perspectiva de vida, muito mais de autonomia e de responsabilidade. Então, hoje a gente já consegue entender o que é virtude. Hoje a gente já consegue entender por que que Jesus, quando vai entoar o maior código de ética da humanidade, começa com a síntese e as bem-aventuranças. Porque as bem-aventuranças são é a receita para a construção das virtudes. Eu vou explorando cada uma daquelas bem-aventuranças, vou entendendo quais
quais que são as características principais, como que nós conseguimos atingir aquelas metas que são superiores. Então, após isso, após Jesus trazer para a gente a síntese do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, depois ele faz um desdobramento disso, no ensino mais direto, de forma parabólica, com cenários distintos, fazendo um desdobramento das bem-aventuranças. Então, tudo que nós iremos estudar aqui se encontram inseridos no Sermão da Montanha. Em muitos momentos nós faremos os links, as conexões. E faremos também outras conexões que guardam relação com a filosofia clássica. Vamos pegar o pensamento de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Marco Aurélio, aqueles que manobraram e refletiram em relação às virtudes, estabeleceram algumas virtudes, pensaram sobre elas. E vamos, obviamente, focar naquilo que os espíritos superiores apresentam, que é aquilo que é de mais refinado dentro do ensino coletivo dos espíritos superiores. Mas, por exemplo, quando a gente vai dentro da tradição de Platão, a gente vai ver o Platão oferecendo uma classificação sistemática das virtudes, aos moldes dele, dentro da percepção dele, né? É, quando ele trabalha, por exemplo, com algumas delas, vou pegar basicamente aqui algumas delas, a sabedoria, fortaleza, temperança e a justiça em si. Na sua obra ou nas suas obras, nós vamos encontrar o Platão fazendo uma observação, vamos dizer, até atemporal da questão das virtudes. Que se a gente parar para analisar esse material, esse conteúdo hoje, a gente percebe que o indivíduo foi um gênio, apesar de que eu não gosto tanto assim de Platão, prefiro Aristóteles, mas ele foi um gênio, né? Aí você pega Platão, você pega Aristóteles. Aí Aristóteles também traz informações sobre a coragem, a temperança, a justiça, a prudência. Aí você vai para antes, então, antes de Platão e Aristóteles ainda, os estoicos, como Sêneca e Marco Aurélio, que eu gosto muito dos pré-socráticos. Tinha uma percepção profunda sobre a vida dentro de um aspecto mais desafiador da vida. Então, uma visão muito madura da vida. Então, falaram muito sobre a fortaleza, a resiliência, o autodomínio. Esses são os pontos centrais do pensamento de Sêneca e do pensamento de Marco Aurélio. Mas eles exploraram também, dentro desse processo, a fortaleza e resiliência, o autodomínio, a justiça e a honestidade. Tudo isso nós vamos trabalhar, né? Eu vou citar aqui uma série extensa de virtudes, porque, por exemplo, o Platão, ele traz Platão e Aristóteles, eles trazem uma percepção e assim estabelecem as virtudes cardeais. O que seriam as virtudes cardeais? O termo cardeais é não no sentido católico da expressão, mas no sentido filosófico da expressão. Porque quando nós vamos dentro da etimologia da palavra e pega a palavra que deriva do latim, né? Cardeais de cardo. O que significa o cardo? Significa eixo. Então, ou então ponto fundamental é como se fosse a pedra fundamental, a base, a estrutura, as virtudes, vamos dizer, é o eixo da sociedade. É o que mantém o fortalecimento, a harmonia do todo. Esse pensamento de Aristóteles e Platão está muito ligado àquele ensinamento de Jesus que está na narrativa do Mateus Levi,
que diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. As chuvas vieram com ímpeto naquela casa e não a pôde abalar. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Então, o homem vicioso é o imprudente. E o homem virtuoso é o homem prudente, que é aquele que investe nas virtudes cardeais, que é o eixo da sociedade, que é o sustentáculo da sociedade. Então, quando Platão ele vai tratar sobre essas virtudes, ele dá um olhar assim bem profundo para cada uma delas. E ele faz um paralelo, inclusive, dividindo as virtudes com as classes sociais, mas não a classe social que nós temos hoje em dia, as classes sociais, que elas existem partindo da exploração das pessoas mais simples. Porque o Platão, a perspectiva de Platão, o ser político, o homem político, era aquele que estava dentro da caverna, que via as sombras e pensava que a sombra era a realidade, mas um dia ele tem acesso à luz, ele tem acesso a fora da caverna, ele vê a realidade da vida e ele volta para dentro da caverna para convidar os outros a saírem. Esse é o político para Platão, que é um Buda, né? Que é uma, vamos dizer, são espíritos de alta envergadura que eles, vamos dizer, eles se inclinam para erguer, né? O homem que sai da caverna, ele volta para a caverna de novo, mas ele volta para levar vários com ele. Então, esse é o político. E a polis, a política, dentro da perspectiva de Platão, é a sociedade. Então, por exemplo, ele fala sobre, dentro das virtudes morais de caráter, ele fala sobre integridade, ele fala sobre honestidade, ele fala sobre lealdade, respeito, sinceridade, autonomia. Aí está muito ligado aos quatro que eu mencionei, né? Eu fiz uma compilação das virtudes dentro da perspectiva de cada um, porque os espíritos não entram muito nisso, né? Porque os espíritos eles não são também redundantes, né? Então, o que eles fazem é uma complementação, que não quer dizer que nós não possamos refletir sobre cada uma dessas virtudes, porque uma vez que eu compreendo a característica de uma virtude, eu tenho com muito mais facilidade acesso a posturas, a comportamentos, a desenvolvimento de um sentimento para conquistar aquela virtude. Então, virtudes sociais e interpessoais, por exemplo, empatia. Vocês perceberam que eu citei anteriores? As anteriores que eu citei são virtudes morais e de caráter. Virtudes morais e de caráter, que são integridade, honestidade, lealdade, respeito, autonomia. Virtudes sociais e interpessoais. Sociais e interpessoais. Empatia, compaixão, tolerância, generosidade, gratidão, misericórdia. Aí tem as virtudes de força e disciplina pessoal, resiliência, persistência, coragem, autodomínio, diligência, paciência. Isso aqui é muito bonito, porque lembrando que, né, gente, esses são os ministros de Jesus, tá? Lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Emmanuel nos conta que Jesus faz parte de uma
pleiade de espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Então, ele faz parte de uma pleiade de espíritos de alta envergadura. Jesus, ele é o governador, o Cristo planetário. Só que um Cristo, ele não trabalha sozinho. Um governador possui os seus ministros. E o que que Jesus fez desde que a humanidade chegou numa condição em que pudesse observar e absorver parcelas da lei? Ele enviou por muitas vezes os seus ministros para acordar em nós algo que já está em nós. Porque veja bem, lá na questão de número 621 de O Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos superiores nos dizem que a lei está escrita na consciência. E eles disseram, então, aí o professor Allan Kardec perguntou, então, se está escrita na consciência, qual que é a necessidade da revelação da lei? Vale muito a pena pegar essas questões partindo das 614 do Livro dos Espíritos, porque trata especificamente da revelação da lei e mostra para gente uma coisa que o Sócrates trabalhava de uma forma muito dinâmica e muito iluminada dentro da maiêutica de Sócrates, no sentido mais profundo da palavra educação, né? Que era arrancar de dentro. Então, ele considerava que a virtude, que os valores, que aquilo que existe mais nobre na vida, já estava no indivíduo. E a educação nada mais é do que você despertar isso, você acordar isso no indivíduo. Então, quando ele formula as perguntas, que são perguntas que apresentam para a pessoa que, na verdade, as suas práticas, os seus hábitos, as suas posturas são muito mais aquele copia e cola, né? Copia e cola, do agir pela multidão, de sem ter exata consciência do que está fazendo, sem a autonomia do ser. Quando ele mostra para o indivíduo que ele era ignorante, a educação começa daí. Começa em reconhecer a sua própria ignorância, o seu próprio desconhecimento. Uma vez que nós temos acesso ao nosso próprio desconhecimento, nós vamos investir exatamente nisso. Nós vamos fazer movimentos que é de acordar em nós o que já existe em nós, porque a lei está inserida na nossa consciência. E aí, quando os espíritos superiores perguntam, quando o professor Kardec pergunta se a lei está inserida na consciência, então por que revelação da lei? E eles disseram, porque o ser humano esqueceu. Era necessário relembrá-lo. Era necessário relembrá-lo. Para relembrá-lo, é necessário acordar o que está adormecido. E isso fizeram os grandes, as grandes almas, vamos dizer assim, as grandes almas, homens e mulheres de todos os tempos, que foram pessoas de alto gabarito, que eram responsáveis por compartilhar princípios divinos. Só que muita gente pensa que a religião ela é detentora da mensagem divina. Certo? Errado. Errado. Nós vamos encontrar em princípios filosóficos de muito antes de Jesus que estão que são assim impecáveis e que se mantêm sem deturpações. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem acesso
a tudo isso. Você pegar um livro e ler a República de Platão, né? Pegar um livro de Kant, de Spinoza, sobre a ética, e ler a ética de Spinoza. Antigamente era restrito, o acesso ao conhecimento era restrito. Por quê? Exploração do povo. Quanto mais ignorância, mais fácil a dominação, mais vício, mais escravidão, mais miséria, mais domínio. Quanto mais ensino, quanto mais pensamento, quanto mais autonomia, mais liberdade. Então, daí a gente entender que os ministros de Jesus, eles foram portadores da mensagem do Cristo, que era o responsável, Cristo planetário, que em todas as culturas, em diversas fases e tempos, eles compartilharam conteúdo de alto nível para a libertação da humanidade. Cabe a nós, hoje em dia, principalmente nós espíritas, que temos acesso aos nomes da Pleiade do Espírito de Verdade, que foram os espíritos que ditaram a comunicação, cabe a todos nós conhecermos Santo Agostinho, Fénelon, Lamennais, Platão, não só aqueles espíritos ligados às tradições religiosas, os discípulos do Cristo, como João Evangelista, como Paulo, como apóstolo, né? Mas os grandes nomes do pensamento da área da filosofia clássica, que eles trouxeram contribuições espetaculares. Essa, essa sequência, essa relação de virtudes colocada dessa forma com que esses gênios estabeleceram, eu acho de uma inteligência, assim, de algo espetacular, porque quando a gente pega, por exemplo, as virtudes morais e de caráter, porque veja bem, a gente tem em primeiro momento a divisão das virtudes morais e de caráter. Isso guarda relação com a conduta individual individual do ser, individual, para não ser redundante. Quando a gente vai refletir sobre as virtudes sociais e interpessoais, isso tem a ver com o eu e com o outro. E aí, na terceira divisão das virtudes, tem também, volta para o indivíduo, mas no sentido da autossuperação, do autodesenvolvimento, porque trata sobre as virtudes de força e disciplina pessoal. Então, olha que bonito. É o eu com o outro e o eu com Deus. Isso é a proposta triangular de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti. Agora, se eu não conheço o Evangelho e se eu não conheço as virtudes cardeais de Santo Agostinho, não, e eu não peguei Santo Agostinho ainda, tá? Mas a gente vai explorar Santo Agostinho. Santo Agostinho homem, né? Santo Agostinho, não Santo Agostinho espírito. Se eu pego Paulo não, Platão e Aristóteles e pego o Evangelho, se eu conheço o Evangelho, conheço Aristóteles e Platão, eu consigo fazer essa conexão. Ah, entendi. Nossa, então o que Jesus colocou, que eu amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti, foi a proposta de Platão e Aristóteles, né? Estabelecendo a divisão das virtudes. É isso. É a mesma didática. Do mesmo modo que nós vamos encontrar o Sermão da Montanha, revestido com uma outra linguagem e características culturais, como o Evangelho de Buda. Existe um livro chamado Evangelho de Buda,
Quando a gente pega os princípios do Evangelho de Buda, a essência, o conteúdo na essência, o Evangelho de Buda tem total relação com as bem-aventuranças, com o Sermão da Montanha. Daí a gente entende por que que esses espíritos, eles, eles são os ministros de Jesus e eles foram indivíduos que a sua tarefa, a sua missão específica era revelar parcelas da lei, das verdades e colocá-las acessível à humanidade, de forma com qualquer pessoa que tiver acesso, essa pessoa ela pode se libertar das suas questões mais desafiadoras e investir em algo que é fundamental para a vida, que são as virtudes, os valores nobres, né? Então, daí a importância da gente fazer sempre esse paralelo entre o ensino coletivo dos espíritos superiores, né, o pensamento do espírito de verdade, comandando toda essa pleide de espíritos, com as suas características e peculiaridades, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Fénelon, Lamennais, Swedenborg, cada um no seu universo. Ele comandou isso tudo, sintetizou toda essa mensagem. E o professor Allan Kardec, genial na sua pedagogia divina, ele estrutura isso de forma lógica, para que qualquer pessoa, tendo acesso à obra de Platão e Aristóteles ou não, pudesse compreender o ensino superior, profundamente filosófico. E não tem como a gente estudar filosofia e continuar a mesma coisa. Porque a filosofia ela tem o seu aspecto tão lógico, tão profundo e superior, que aquilo vai te transformando de dentro para fora. E isso é divino. Não é uma coisa que você vai vivenciar suas experiências de uma forma forçada, pressionada por um mecanismo de pressão religiosa. Não, não. Você adere porque você possui convicções. Você compreende que aquele comportamento, aquela atitude é o melhor que você possa fazer para você mesmo, para o outro e para a sociedade. E aí, a segunda questão do Livro dos Espíritos, depois nós vamos voltar, tá, gente? Em cada uma dessas questões, nós vamos voltar para extrair os elementos necessários para ir fazendo esse processo de intercalando as reflexões, tá? Vamos pegar os vícios também, refletir sobre cada um deles, depois pegar as virtudes, refletir sobre cada uma delas, e depois fazer uma correlação entre os vícios e as virtudes. A outra questão que eu queria também convidá-los a refletir junto comigo é a questão 894 de O Livro dos Espíritos. É a segunda questão que vai tratar especificamente sobre as virtudes e os vícios. O professor Allan Kardec pergunta assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Essa pergunta do professor Allan Kardec é direcionada ao bem, às virtudes, ao bem proceder, mas ela pode ser aplicada para qualquer coisa para a gente entender como que é o processo de desenvolvimento da individualidade. Então, é uma pergunta fundamental. Tem pessoas que, para ter uma postura benéfica, quando a gente fala bem, não é fazer o bem para o outro, não. Só isso, não. É o bem proceder. Quando a operadora de caixa te dá um dinheiro a mais, você vê que o troco está para mais e você devolve. Isso é um bem proceder ligado à honestidade. E a honestidade está muito mais relacionado à pessoa
do que a outra. Então, ele pergunta: existem pessoas que, para fazer o bem, para ter o bem proceder, precisa fazer um esforço gigantesco. E algumas outras não. Elas fazem o bem de forma espontânea, sem precisar fazer um grande sacrifício para isso. E aí a pergunta é: terão tanto mérito, uma e outra? Mérito é o mesmo da pessoa que precisa lutar para ter um bem proceder e a outra que faz espontaneamente? Resposta: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. É mais ou menos assim, só não tem quem lutar quem já lutou. Só não tem que dar os primeiros passos quem já deu os primeiros passos. Tem milagre não, gente. Uma pessoa não é criada diferente da outra, não é todo mundo criado simples e ignorante. O avanço que uma pessoa tem na habilidade, na inteligência, em virtudes e valores, é sinal de progresso, é mérito dela. Mas não quer dizer que eu sou uma pessoa que estou em desvantagem em relação à outra. Os primeiros passos que ela deu, eu vou começar a dar. Ponto. Não deve existir comparação entre os seres. Por quê? Porque não é todo mundo que é criado no mesmo princípio, não. Cada um está na sua caminhada. E cada um possui as suas habilidades também, as suas aptidões naturais, as suas vocações específicas. E isso também tem a ver com a questão moral. Então é muito importante essa colocação. Só não tem que lutar aqueles que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Se vê a pessoa em um determinado posto de assimilação, de compreensão, de conhecimento, essa pessoa tem caminhado, ela tem investido, ela tem se dedicado. Quando a gente olha para isso, é, esse esforço, esses passos que a pessoa deu, devem servir de inspiração para nós, para que possamos também dar os nossos passos iniciais. E aí eles respondem, por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplicíssimas. Veja bem, por isso é que os bons sentimentos e não as boas posturas, porque a postura pode ser forjada. Caridade está na intenção, está no sentimento. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam. Parece simples. A pessoa faz aquilo com a simplicidade. Fala, mas quando tocar um piano, você olha e fala, nossa, super fácil tocar um piano. Senta lá para ver se é fácil. Se você tem coordenação motora para você tocar. O outro automatizou. Você teria que gastar um tempo também para investir e automatizar e aprender até chegar no nível do fulano, não é? Quando você chegar naquele nível, o outro já avançou mais ainda. Volto a repetir, não é um processo comparativo, não é um processo de duelo, um processo de ficar analisando o outro, vendo se o outro está abaixo ou acima. Isso é de ego, isso é vício moral. E aí eles dizem, o bem se lhe tornou um hábito. Opa, olha, hábito, virtude, hábito. E o vício? Hábito também, porém que escraviza. O bem se lhe tornou um hábito. Devidas lhe são as honras que costumam triunfar os velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. É a coroa da vitória. Como ainda estáis longe da perfeição, perfeição relativa e não absoluta, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista. E tanto mais os admirais, quanto mais raros são.
Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós apresenta exceção. Que as boas posturas, que para a gente é uma exceção, nos mundos superiores é a regra. Uma postura honesta, correta, aqui que a gente acha assim, algo admirável, que a gente aplaude, lá ninguém aplaude porque aquilo é o que impera. Ninguém compreende uma vida diferente. É a mesma coisa de determinadas culturas em determinadas regiões e países, de educação, de gentileza, que aqui no Brasil a gente não tem nem noção. Tamanha brutalidade do brasileiro e a falta de educação e pressa. Tem que aprender com eles. Lá uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque neles os homens ditosos, eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará na terra. Na terra quando a humanidade se houver transformado. Não é a terra que transforma a humanidade, é a humanidade que transforma a condição da terra. Tem gente que está esperando um mundo de regeneração. O que nós estamos fazendo no aspecto educacional? O que nós estamos fazendo? Estamos trabalhando na educação moral da humanidade? Alguma coisa a gente está fazendo? Porque não tem milagre. Ah, mas um mundo de regeneração. Estamos investindo no mundo de regeneração? Eis a pergunta. O mesmo se dará na Terra quando a humanidade houver transformado. Transforma a humanidade, transforma a Terra. Muda as leis sociais, a harmonia do todo. Quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso que é caridade. Indulgência, benevolência, indulgência e perdão. Isso que é caridade. Aos moldes de Jesus, nosso mestre. É a caridade como colocam os espíritos superiores lá. É a caridade desinteressada. A mais meritória é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, gente, eu tenho certeza que esse estudo ele vai ser uma excelente oportunidade de reflexão para todas e todos nós. Tenho certeza absoluta. Porque usem o ensinamento, as questões, elas são questões muito substanciosas. E como o nosso objetivo é pegar e explorar de forma mais minuciosa cada uma delas, eu tenho certeza que o nosso ganho será muito grande. E no mais, eu agradeço a vocês pela companhia, que Jesus continue iluminando, inspirando, fortalecendo os nossos esforços para que a gente possa perseverar nos estudos, na nossa autolibertação. E se a gente puder, com muito amor e carinho, compartilhar as nossas aquisições, o nosso progresso com os demais, é sempre uma bênção a oportunidade de servir, né? Então, muito obrigada, que Jesus continue nos abençoando. Semana que vem a gente retoma, se Deus quiser, aí sim, com explorando cada questão e associando também com o pensamento de Platão, Aristóteles, Sêneca e Marco Aurélio. Muito obrigada, um beijo no coração, até semana que vem. Obrigada, Marcos. O que eu preciso é de um método, critérios